Boa tarde, pessoal. Vou terminar de gravar o meu testemunho, como eu prometi para vocês, né? Estou andando aqui como se fosse a trilha lá da onde eu passava, só que os matos lá, o capim era da altura dessas árvores que eu passava no meio deles, com 7 anos de idade, para ir numa fazenda de 5 quilômetros pegar o leite para o meu irmão. Não, acho que deveria ter uns 3 quilômetros. Que a gente não lembra muito bem, né? Já tem anos e anos e mais anos. Então era uma trilha desse jeito, ó, de mato bem fechado. E quando eu cheguei na encruzilhada da trilha, que chegou aqueles bichos que eu falei que era muito bonito, aqueles bichos eram 2 lobos. Que eu segui eles até num tronco de árvore caída. O tronco de árvore era mais alto, era mais grosso do que essa árvore aqui, ó. E quando o tronco estava caído no meio da trilha, quando aqueles lobos pulou o tronco para lá, que eles sentiram que eu estava seguindo eles viraram para trás e reganhou aqueles dentão para o meu lado. E eu voltei correndo e olhando para trás, e eles seguiram o caminho deles para frente. Foi um livramento grande, grande, grande de Deus, porque se aqueles lobos me pegassem, uma dentada só deles me estraçalhava todinho. Mas graças a Deus, Deus me deu esse livramento. Amém? E aí tem um outro testemunho que ainda quando eu ia pegar o leite para o meu irmãozinho, de 60 dias de nascido, que minha mãe faleceu e deixou ele com 60 dias de nascido, então a gente tinha que ir em outras fazendas pegar o leite, né? Então, nisso que eu passava para lá e para cá, eu não vi, mas tinha uma cobra que estava me seguindo, estava me mirrando nos caminhos que eu passava. Uma cobra muito grande, aquelas caninanas, que quando vê a pessoa, ela fica em pé. Aí, quando eu estava voltando da vinda de leite, quando eu vi, foi aquela cobrona em pé na minha frente, só com a pontinha do rabo no chão. Eu olhava assim para cima dela, ela dava uns 4 tamanhos de mim. E eu saí gritando por meio do capim afora, em vez de eu seguir ou para trás ou para frente na trilha, não. Eu entrei no meio do capim mesmo, capinzal alto que dava umas 4 alturas de mim. E eu saí correndo, eu vi até quando a cobra ainda passou por cima dos capins, assim, em cima de mim, né? E eu gritando e gritando, e já estava perto de casa. Meu pai viu de lá e veio com um pau atrás dessa cobra, e maçã no mato daqui e dali, e me encontrou. E eu já tinha derramado a metade do leite nessas alturas, correndo dessa cobra. Aí a cobra sumiu para um lado, eu fui para outro, mas meu pai embora chorando, não conseguia nem andar direito, de tanto medo. E aí essa foi o segundo livramento que Deus me deu, né? Porque outra cobra de verdadeira mesmo podia ter me pego, né? Ali naquela correria. Porque tinha muita cobra, cascavel, essas cobras bravas mesmo. E aí o que aconteceu? Passou mais ou menos um mês. Eu tô nessa pega de leite, vai, busca daqui, busca dali. E aí um dia eu fui numa fazenda. Que essa fazenda era um pouco mais perto, assim, mais aberta. A gente passava pelo meio de uns pastos, onde tinha gado. E aí eu fiquei nessa, né, de estar andando ali buscando leite todo dia. E aí eu vi uma vaca lá, onde eu não via, que ela estava amojando, né? Já estava nos dias de ganhar fiote. Aí o dono da fazenda falou, ó, você não passa perto daquela vaca quando ela estiver de bezerro, porque ela já matou uma pessoa e ela é vaca criminosa mesmo. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Só que eu não sabia que eu soltava ela bem no pasto onde eu passava, né? Onde era a minha trilha de eu passar. E ele só falou para mim não passar perto, mas não avisou para onde eu tinha que passar. Aí eu andando ali, certo dia eu fui para buscar o leite e a vaca tinha ganhado bezerrinho, eu não sabia. Aí quando eu vi ela a distância de mim, mais ou menos a distância daqui lá naquela árvore mais grande, lá bem para frente da Gina, aí eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Quando é fé, ela levantou a cabeça e aprumou para o meu lado. E o capim era alto, mais ou menos de 1 metro de altura, onde eu estava andando. Eu corri pulando por cima desse capim. Aí eu lembrei que meu pai tinha falado assim,
que quando uma vaca brava, mas brava mesmo, corre atrás da gente para pegar, para matar mesmo, ela corre com o olho fechado. Aí eu peguei e falei, bom, pensei comigo, de repente assim, né, já foi um livramento que Deus me deu, de eu ter aquele pensamento na mente, aquele pensamento que o meu pai falava. Falei, bom, já que meu pai falou isso, então eu vou cair deitada nesse capim e ela passa por mim e me deixa aqui. Só que a vaca passou por mim, mas no que ela passou, ela pisou na minha perna esquerda. Vou falar para vocês, viu? Só não quebrou porque não sei nem porquê, acho que os capim deu uma amassada em cima, mas minha perna está todinha rachada. E aí eu levantei a cabeça, mas eu senti a morte na hora. Eu pensei, agora eu morri. Fechei pensando que eu já tinha até morrido mesmo, né? Com a vaca passando em cima de mim. Aí quando eu levantei a cabeça um pouquinho, eu vi ela já chegando lá na outra cerca, lá na frente. Era verdade o que meu pai tinha falado mesmo. Ela pode até dar uma cabeçada na gente, que ela passa por cima. E ela não para ali naquele lugar, ela continua de olho fechado, correndo. Aí era assim que ela fez, né? Continuou de olho fechado, correndo. E aí eu peguei, quando eu vi que ela tinha passado, que ela olhou para trás, aí tinha distância de mim, uma distância daqui ali distância daqui ali naquela outra árvore ali, ó. Aí era só eu ir abaixadinha debaixo do capim e rolar por debaixo da cerca. Era daquela cerca que só tem mais ou menos 10 centímetros de altura do chão. Aí eu rolei me rasgando todo naquele arame para dentro do quintal do povo. Aí eles viram o movimento da vaca, né? Aí eles foram atrás e falaram assim, ele matou a filha do seu Evaristo, a menina. Ela vinha, a vaca correu, foi atrás dela. Pode olhar que ela está morta aí no meio dos capim. Só que eu já tinha passado por baixo do arame, fiquei deitada lá um pouco descansando. Aí levantei toda ensanguentando e fui lá na casa do pessoal chorando. Aí a mulher arrumou uns banhos lá para os machucados. Mas minha perna estava de jeito que parecia... Não tem quando a gente assim vai passando em capim, em caminho, assim, no lugar no tempo de seca, que tem aquele chão todo rachado, assim, com as rachaduras grandes. A minha perna esquerda ficou desse jeito. Eles lavou ela, mas a rachadura ficou profunda. E aí quando eles procurou se eu dava conta de ir embora. Criança, né, sempre quer ser forte. Eu falei, não, eu dou conta, pode deixar que eu vou. Aí fui embora para casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu já quase não estava aguentando andar. Tanta febre que me deu, mas foi febre alta mesmo. Aí meu pai sempre era raizeiro, era benzedor. Aí ele foi arrumar os processos dele lá, né? Foi arrumar as raízes, banhar minha perna, me dar remédio para me beber, remédio caseiro. E eu só sei que nisso eu fiquei acho mais ou menos uma semana, eu não me lembro direito. Mas deitada, com febre alta mesmo. E aí eu falei, meu Deus, e agora, Jesus? Será que eu não vou sarar dessa? Aí com muito custo eu sarei, mas fiquei com a sequela. Até hoje, quando chegar a época do frio, essa perna dói, às vezes eu tenho dificuldade até de andar, tem vez. Mas foi uma sequela que ficou. E naquilo eu deitada, ainda veio mais, outra terceira, livramento de Deus. Nós morávamos em casa de pau a pique, telha, assim, tinha aquelas ripas. Aí eu tô lá, assim, deitada, com febre. Quando eu olhei uma cobrona, mas cobra cascavel mesmo, passando entre as ripas. De lá eu só dei um grito no meu pai, ele veio com a espingarda que ele tinha e matou essa cobra na hora. E aí foi mais um livramento de Deus. Então só nessas idas, quando meu irmão era pequenininho, foi 5 livramentos que Deus me deu, que a gente passa com cada apuro, que eu vou falar para vocês, pessoal. Só Deus mesmo, só a mão dele para livrar, para mim estar aqui hoje, viu? Porque senão eu não estaria aqui contando esse testemunho para vocês, não. Então aqui eu encerro o meu vídeo. Ainda tem mais testemunho para frente para contar, mas eu vou contar um outro dia, porque agora eu quero encerrar esse vídeo aqui, porque eu preciso de ir para casa agora, tomar um banho para ir para a igreja.
Mas no próximo eu vou contar o restante dos livramentos que Deus tem me dado, tá bom? Então fica todo mundo com Deus, inscreve no canal, envia, compartilha esse vídeo para mais pessoas saber o grande livramento que Deus dá para cada um de nós, amém? Fica todos com Deus, em nome de Jesus, até o próximo vídeo.